Fala, nação! Vamos falar hoje sobre a nova investida que o Flamengo irá fazer em Montiel, jogador do Sevilha. Falaremos também sobre o perfil e será que teremos paciência com Dorival Júnior. Meia esquerda para ser reserva de Georgian de Arrascaeta. E racha interno na diretoria. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, quero agradecer muito aos inscritos do canal. Muito obrigado por estar sempre aí conosco. E aqueles que não são inscritos, mas vêm assistir, que possam se inscrever no canal, que vai ajudar muito o crescimento do canal. Compartilhem, comentem, deixem um like de vocês. Isso ajuda muito o nosso crescimento. Independente, mais uma vez, um muito obrigado aos inscritos e não inscritos. Mas eu gostaria que esses não inscritos pudessem se inscrever para ajudar bastante o canal. Bom, Flamengo disponibilizou uma verba de 130 milhões para a contratação de jogadores. Dessa verba de 130 milhões, uma parte será usada para Everton Cebolinha e outra parte para Montiel. Porém, o Flamengo fez uma primeira investida em Montiel, recusada pelo Sevilha, de opção empréstimo com opção de compra. Essa foi, lógico e de imediato, recusada pelo Sevilha. O Flamengo estuda agora duas novas propostas. A que mais vai ser vantajosa para o Flamengo seria uma opção de um empréstimo e a obrigação de compra no final desse empréstimo. Se isso acontecer, vai ser bom para o Flamengo, pois o Flamengo vai ter o jogador nesse período e não vai gastar por ele, tendo possibilidade de contratar novos jogadores, pois o Flamengo disponibilizou 130 milhões. É claro que esse valor pode aumentar um pouquinho mais. Isso vai depender, claro, de oportunidades de mercado. Mas, a princípio, o departamento financeiro determinou esse valor, que o orçamento para novas contratações sejam essas. Mas esse valor, além de oportunidade de mercado, pode subir se o Flamengo agora, no meio do ano, vender algum jogador. Temos aí cotado Lázaro para ir poder para o Mônaco ou para o Glasgow Rangers da Escócia, João Gomes, que pode ir para a Inglaterra ou para a Espanha ou para o mundo árabe, o Bruno Henrique, que pode estar indo para a Turquia. Então, assim, essas vendas também acontecendo, valores também podem ser aumentados, tá? Então, a gente vai ter essas verbas disponíveis mesmo, 130 milhões. Mas lembrando, pode ser aumentada se o Flamengo vender algum jogador ou se conseguir jogadores aí em boas oportunidades de mercado. Mas a intenção do Flamengo é ter Montiel para ele poder já chegar e ser titular absoluto do Flamengo. Pois Mateuzinho não está passando segurança. Ao meu ponto de vista, a oscilação é normal, mas o time do Flamengo hoje está muito vaidoso. Eles não estão querendo muito jogar, pois estão com cadeira cativa. Então isso pode estar prejudicando o Mateuzinho, pois o Mateuzinho é um bom lateral. E também ele pode vir a receber proposta no meio do ano. É um dos jogadores cobiçados do Flamengo para poder estar saindo, né? Então, assim, e o Flamengo quer um jogador que venha e resolva esse lado direito, pois Mateuzinho, nos últimos jogos, não vem rendendo bem. Rodinei e Isla, o Flamengo já não conta com eles. Os seus empresários já foram avisados e posso estar procurando novos clubes. Rodinei tem mercado ainda no futebol brasileiro, mas o Isla já tem sondagens do futebol chileno e provavelmente é para onde ele está indo. Certo é, se não conseguir desfazer desses dois jogadores agora no meio do ano, os contratos dele não irão ser renovados. Isso os empresários já estão cientes. O Flamengo busca, além do lateral direito, o Flamengo busca um meia esquerda, que é para ser reserva de imediato do De Arrascaeta. Por quê? Lázaro, Vitinho e o próprio Andrés não deram certo naquela posição.
O Flamengo hoje não tem um reserva que possa suprir a falta do Georgian de Arrascaeta. O rendimento do Flamengo com o Arrascaeta no time é muito alto. Com o Arrascaeta não estando no time, é fraco demais. Então, assim, tendo em vista esses 3 últimos jogos, 3 derrotas. Então, o Flamengo, graças a Deus, está começando a enxergar que precisa de um jogador para aquela posição. Especula-se vários nomes, mas o Flamengo não ainda liberou nenhuma possibilidade. E nomes que foram falados no mercado não são aqueles que o Flamengo tem interesse. O certo é, o Flamengo irá contratar também esse meia esquerda. Essa é a intenção do Flamengo. E esse jogador a ser contratado sairá também dessa verba de 130 milhões. Então seria muito bacana se o Sevilha aceitasse a proposta do Flamengo de empréstimo com obrigatoriedade de compra após o empréstimo. Mas o Sevilha, lembrando, ele está irredutível, ele quer a venda definitiva. Vamos ver o que vai acontecer. Foi falado em Orelhano, o nome aí do jogador do Vélez Sarsfield, de 22 anos. O treinador do Vélez não quer a liberação do jogador, porém em contrato ele tem uma cláusula falando que se surgir uma proposta de 8 milhões de euros, que o jogador, ele que vai decidir se vai para o clube a quem fez a proposta ou se permanece. Ele joga pelo lado direito, então ele seria um substituto para o Everton Ribeiro e não para o Georgian de Arrascaeta. Ele não joga pelo lado esquerdo. Então, assim, ele não viria para suprir a falta do Arrascaeta, e sim do Everton Ribeiro. Então, a princípio, para o Flamengo, isso não é interessante. É um bom jogador, uma boa promessa, que pode ser um investimento futuro, para dar retorno futuro. Mas para a substituição do de Arrascaeta, ele não seria o jogador que o Flamengo tanto quer. Mas é aquele negócio, oportunidade de mercado, pode ser que o Flamengo venha a contratar o jogador, mas não é a opção do Flamengo agora. Isso é mais cavada de empresário, tá? Deixando sobre reforços e saídas, como a gente comentou, analisando o perfil do Dorival Júnior, a última passagem do Dorival Júnior pelo Flamengo foi em 2018. E ele levou o Flamengo ao vice-campeonato brasileiro daquela época. Em 2019, hoje então presidente Rodolfo Landim se reelegeu pela primeira vez no Flamengo. E aí, com a sua diretoria, através do seu vice-presidente Marcos Braz, resolveu dispensar Dorival Júnior, pois não contaria com o mesmo. O treinador especulado na época era Abel Braga, que foi campeão carioca em 2019. No início de 2019, Abel Braga recebeu Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta e Rodrigo Caio. Tirando esses 4 jogadores, a base de 2019 foi construída em 2018 com Dorival Júnior. Ele conseguiu montar uma defesa sólida e um time jogando para frente. Só que não foi de uma hora para outra. Ele demorou 2 a 3 jogos. Então seria mais ou menos de 2 a 3 semanas aí para poder ter essa base consolidada, o esquema já definido e compreendido pelos jogadores. É o que o Flamengo e que a torcida tem que ter essa paciência. O Dorival Júnior tem toda condição de acertar o time do Flamengo e fazer com que o Flamengo possa ganhar jogos e subir na tabela e ocupar a vaga que é da condição que o time tem hoje. Uma folha salarial de 34 milhões de reais não pode estar ocupando a 16ª colocação. Isso é fato. O que a gente tem que ter? Paciência. A torcida hoje do Flamengo, ela está, por causa do desvaneio da diretoria, da desorganização e do amadorismo dessa diretoria, estamos atirando para tudo quanto é lugar, culpando tudo e todos.
Então temos que ter um pouco de paciência com o Dorival. Temos que cobrar, porque ele vai ser cobrado. Mas a gente tem que dar um pouco de paciência para ele, esperar um pouco, pois o trabalho dele não é retorno de imediato. Ah, hoje ele vai jogar, treinou hoje, amanhã o time vai ganhar. Não, pode acontecer. Mas pelo histórico dele, ele consegue dar a cara dele, consegue fazer um time competitivo entre 2 e 3 semanas que ele está no comando. Então é isso que a gente pretende. Temos jogos importantes. Primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Temos o jogo da Copa do Brasil, do mata-mata contra o Atlético, lá no Mineirão. E temos o primeiro jogo da Libertadores, o jogo de ida, lá na Colômbia. Mas a gente tem que acreditar que podemos vencer. É só dar tempo ao tempo. Tá? Esse time aí não desaprendeu. E o Dorival, eu acho que vai conseguir fazer com que quebre essa vaidade, esse azar de sapo seco aí que o time está tendo, né? Essa energia negativa que está em cima do Flamengo. A gente vai conseguir reverter isso aí. E ele vai conseguir nos ajudar. É só dar tempo ao tempo. E para finalizar, o racha que está acontecendo na diretoria. Dirigentes ligados a Rodolfo Landim, ao Conselhinho e tudo mais, não gostaram da indicação de Bruno Spindel para poder resolver o problema do Flamengo ter voz ativa na CBF. Pois o último jogo, o que aconteceu com o Gabigol e o pênalti dado, que não foi pênalti, isso gerou muita revolta. Porém, o Flamengo, através do seu presidente, nomeou Bruno Spindel para ser a voz ativa na CBF. E isso não caiu muito bem na diretoria. Os dirigentes entendem que precisa ser uma pessoa com pulso firme, que discuta e brigue pelos interesses do Flamengo. E não vê isso na imagem de Bruno Spindel. Bom, isso aí pode começar a criar um racha e respingar também em Marcos Braz. Pois Marcos Braz vê em Bruno Spindel o seu braço direito. E começa a entender que não é bem assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O certo é que temos que brigar para que esses erros ridículos não aconteçam mais com o Flamengo e não venha prejudicar na subida e na trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Bom, nação, por hoje é só. Mas antes de finalizar o vídeo, mais uma vez, se inscreva no canal para quem não é inscrito, compartilhem, comentem, deixem um like. E os que são inscritos, muito obrigado por estar sempre compartilhando, comentando e deixando o like aí. Agradeço muito o que vocês fazem pelo canal. Um muito obrigado. E no mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.